Então, gente, vamos aqui para fazer o esqueleto, o rigging do robô. Ponto importante, antes da gente começar a fazer, ó, tem que estar aqui, ó, visão front orthographic, o personagem tem que estar encarando a gente de frente. Por que isso é importante? Porque o Blender ele entende esquerda e direita. Esse aqui para o Blender é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito. Baseado aqui, ó, naquela linha azul aqui do eixo Z, que aqui é o ponto 000, onde todos os eixos se encontram, o X, o Y e o Z vindo aqui por cima. E aqui ó, na visão frontal, o Blender entende direita e esquerda. Só que quando a gente vai fazer o rigging, como é um personagem simétrico, é importante ele estar posicionado aqui pelo centro, porque eu consigo fazer a simetria do outro lado, senão a gente tem um trabalho dobrado. Por isso que é importante aqui, ó, fazer o rigging no front orthographic com o personagem alinhado bem ao centro aqui e ele ó, encarando de frente. Ah, professor, dei mole, ele não estava aqui na visão central, por exemplo. Esse aqui, ó, coloquei ele olhando para baixo, aqui, ó, bottom. Como é que eu faço? Ah, só você posicionar ele certinho aqui no centro, por exemplo. Só que aí tem um detalhe. Tem isso aqui, ó, que é o item. Só ligar o que é escrito aqui, que eu esqueço. Tá vendo essas posições aqui, ó, location, rotation, scale? Se eu mexer aqui no modo de objeto, ó, por exemplo, menos 45, eu vou movendo isso aqui, ó. E aí, depois que eu faço qualquer transformação no modo de objeto, você tem que vir aqui, ó, Ctrl A. Aí abre esse menuzinho, você vem ao Transforms para ficar Location 0, Rotation 0, Scale 1. Isso aqui é importante que algumas transformações que a gente faz no Blender, elas são proporcionais desses valores aqui. Então é bom deixar sempre 0 e 1 no modo de objeto. Então, ó, eu rotacionei, escalonei, eu movi no modo de objeto, Ctrl A ao Transforms para ficar aplicar transformações e dizer para o Blender que vamos dizer assim, essa é a nova base, novos pontos de partida. Então, ó, front orthographic, ele é alinhado aqui, ó, a origem no ponto 000 para garantir que ela está no centro, né? Não só a origem, mas o personagem também. Ó, essa bolinha aqui ficou fora. Estou posicionando aqui. Tá bom, save. Aí, beleza. Para adicionar o esqueleto, Shift A, Armature. Ah, antes, para garantir que ela vai criar aqui no centro, ó, no mesmo origem, Shift S, cursor para seleção, ou cursor to word origin, que aí ele vai aqui para o cursor na mesma origem onde está o personagem. Shift A, Armature. A origem dele tem que estar passando aqui pelo centro também, senão a simetria não funciona. Tem que ter a mesma origem aqui que vamos dizer assim, a parte do modelo que está com o mirror. Então, ó, detalhe, eu adiciono a primeira aqui no modo de objeto, mas para modificar ela, tem que vir para o modo de edição. Eu só crio, Shift A, Armature aqui, depois eu venho para o modo de edição e começo a mexer. A gente sabe que está no modo de edição, ó, porque no modo de objeto o contorno é laranja, no modo de edição o contorno é amarelo. Então lembre das cores aí para não errar. E aí eu começo a mover. E aí o importante é aqui, ó, é essa base, porque as transformações da animação, ele vai girar em torno desse ponto aqui, ó, por padrão. Então, tem que ficar muito atento onde eu coloco isso aqui, ó, que eu pensando, onde vai ser a cintura? Onde vai ser o eixo de giro? Vai ser aqui? Vai ser aqui na base? Vai ser um pouco mais em cima? Não tem problema. Mas é onde eu deixo essa bolinha que determina isso. Aí eu deixo ela aqui, ó, no limite aqui do pescoço mesmo. Esse aqui é o primeiro. E já vamos renomeando para garantir que vai estar tudo nomeado e organizado certinho. É muito importante os nomes. Para renomear, você seleciona o osso aqui no modo de edição e usa F2, aí abre essa janelinha, você pode renomear. Esse aqui eu vou chamar de corpo. Se esquecer do atalho, ó, você pode renomear por aqui também, ó. Vem no ossinho, bone, corpo. E aí você pode trocar o nome mudando por aqui. Aí beleza. Aí eu posso fazer uma extrusão, Z, para garantir que está no eixo Z, para fazer a próxima. Aí eles são conectados mesmo. E aí, esse aqui vai ser o pescoço. Evitar essa cedilha e tio. E que esse vai ser F2 cabeça. E beleza. Essa linha aqui já está mais ou menos pronta. Garante que eles estão aqui alinhados, aqui passando pelo centro. Eu não vou fazer antena, porque não precisa, mas se quiserem seria uma nova extrusão.
mas aí eu teria que mover a cabeça para cá, então só não vou mexer com isso, mas veria, a cabeça estaria alinhada aqui na base e faria uma nova extrusão na direção da antena. Mas para facilitar a nossa vida eu não vou mexer com isso não. Aí beleza. Aí agora vou fazer aqui o braço. E aí ó, uma dica para vocês, eu posso só de eu apertar Shift A, ó, eu crio no modo de edição, crio um osso novo. Beleza? Mas aí ó, vamos dizer que eu quero que o ponto de giro seja exatamente o centro dessa esfera aqui, ó, que é vamos dizer que é o ombro. Tem um jeito de eu posicionar, para não tentar perdendo tempo tentando achar no olho, como é que eu posiciono o cursor aqui no centro para conseguir criar o osso já no ponto certo onde ele tem que estar. A gente vai voltar para o modo de objeto, vai selecionar aqui o objeto do personagem, entrar no modo de edição dele. Aí eu venho para selecionar a esfera. Pode ser que selecionar um vértice dela e vir com Ctrl L, que eu seleciono a esfera inteira. Se vocês não conseguirem selecionar a esfera inteira, porque talvez ela está conectada aqui no braço, isso aí tem que ser corrigido. Mas beleza. Aí ó, Shift S, cursor para seleção, é o cursor, vai para o ponto médio de tudo que estiver selecionado, ou seja, o centro da esfera. Volto para o modo de objeto, seleciono novamente o esqueleto, entro no modo de edição. Agora quando eu apertar Shift A, já cria um osso exatamente aonde está o cursor. E aí a base está certinha, o movimento aqui aponta para onde está a mão. Vou deixar aqui mais ou menos, e aí ó, não quero vir no olho. Como é que eu coloco ele certinho no ponto aqui do centro da esfera, que seria o ponto de giro aqui do pulso? Mesma coisa, volto para o modo de objeto, seleciono o personagem, entro no modo de edição, e aqui ó, seleciono os vértices da esfera, ó, só seleciono o vértice, Ctrl L, ou venho com o cursor aqui, ó, L também dá certo, e aí Shift S, cursor de Select. Beleza, volto para o modo de objeto, seleciono a armadura, volto no modo de edição, seleciono só a pontinha aqui, ó, Shift S, Selection de cursor. E aí ela fica exatamente no ponto certo. E aí, ó, mas aqui ainda tem o que seria o cotovelo, né? Aí como que eu faria? Só selecionar o osso aqui, ó, botão direito, Subdivide, ele já divide ao meio. E aqui, ó, uma coisa que o Blender, como isso aqui é um braço, vai ter articulação, ele vai dobrar, a gente vai usar uma coisa mais na frente chamada Kinematics. Para ela funcionar, eu preciso dizer para o Blender para qual lado esse braço gira, senão ele fica meio louco e não sabe para qual lado a articulação funciona. Então a gente tem que deixar um ângulo, mesmo que seja de 1 grau, já indicando onde que vai ser esse eixo de giro. Então eu coloco aqui, ó, bem alinhado com essa linha aqui, que é a aresta, tem um corte aqui no meio. E aí eu já deixo aqui posicionado certinho. E aí, para fazer a mão aqui, eu vou fazer só uma extrusão e deixar a mão aqui na ponta. E aí eu vou renomeando, e aqui F2, ó, mas tem uma coisa muito importante aqui, que é ponto L. Esse ponto L aqui é muito importante, porque o Blender vai saber que esse ponto L aqui é de left. Então ele vai saber que é o lado esquerdo, e depois ele vai conseguir espelhar para o lado direito. Então, coloca o ponto L, tem que ser coerente em todos. Se eu coloquei L minúsculo em todos, coloquei L maiúsculo em todos. Então, F2 aqui, esse vai ser, sei lá, o antebraço. Opa. Calma aí que eu... coisa chata. Tem que ele fazer a extrusão aqui, ó. Não, Ctrl V, isso eu acho que é mais fácil. Beleza. Só refiz o braço aqui e vou voltar renomeando. Esse vai ser o braço.L. Antebraço.L. Por último, mão.L. Aí beleza, ó, a ponta aqui da mão não é muito importante não. O importante é a base aqui, que é onde vai ser o eixo de giro. Aqui já está na posição. Só para adiantar, ó, fica melhor lá na frente se tiver mais cortes aqui. Então já vou adicionar alguns aqui só para adiantar a minha vida. Isso aqui talvez já deve ser suficiente. Quanto mais cortes, que eu digo que mais loops, a deformação fica melhor.
mas evita fazer muitos, porque senão fica mais pesado. Então isso aqui já deve ser o suficiente. Aí ó, beleza. Agora eu vou fazer a perna. E ó, dessa vez eu vou só vir shiftear e vou posicionar no olho mesmo, mas olhando aqui na visão lateral. Para garantir que eu estou na posição certinha. E beleza, ó. Se a perna estiver reta, dependendo de como vocês modelaram, fica mais fácil. Como aqui a minha perna está mais ou menos torta, eu vou deixar. Mas tenta deixar ela alinhada assim, ó. Não deixa, não faça tipo... Assim. Eita. Apertei sem querer, queria uma mais. Deixa ela alinhada assim, não faça assim, depois assim, porque senão pode dar um problema lá na hora de mover. Então vem aqui, ó, subdivide também, fiz as duas. Vou aumentar um corte aqui só para a deformação ficar um pouco melhor. E aqui, ó, já tá bom pra gente. E aí, beleza. Mesma coisa, só que agora a gente sabe que o joelho dobra nesse sentido. Então eu vou só inclinar aqui, ó, um pouquinho para frente. Pro bender, a mesma coisa, saber para que lado essa perna dobra. E aqui eu vou fazer uma extrusão em Y para ficar retinho. Só que ó, percebe-se que por causa do giro da perna ficou meio torto. É melhor pra gente que fique reto. Para cancelar a rotação, lembra que é Alt R. Seleciona aqui. Alt R. Mas pode vir só aqui, ó. Clear Row. Alt R. No meu teclado aqui o Alt R não está funcionando, mas aí o caminho é por aqui. Bone Row, Clear Row. E ele vai ficar reto. E aí, beleza. Isso aqui já é a base, seriam os ossos que a gente chama de deformadores, que a gente vai usar ele para deformar a malha. Em algumas notações o pessoal chama até, coloca um def na frente só para saber, por exemplo, a def, que é de deformador, ou só D. Mas não precisa, vamos chamar só aqui, deixaremos isso de coxa, lembra do ponto L. Esse aqui vai ser, sei lá, canela, ponto L, da ponta aqui, ó, F2, ponto L. Mas agora temos alguns outros ossos que vão ser assim de suporte que a gente vai usar. Por exemplo, se eu quiser que o personagem agache, eu vou ter que ter um osso a mais aqui embaixo que vai ser o raiz, senão na hora que eu descer isso aqui ele vai passar direto. Mas então eu vou só duplicar esse aqui do meio, ó, Shift D, Grab Z, descer até aqui. Esse aqui eu vou chamar de raiz, que ele vai ser meio que controlar todo mundo no final. Vai fazer sentido no final, podem confiar. Eu vou fazer um osso aqui, ó. Esse vai ser F2. Vou chamar ele de cotovelo. Ponto L. Tem algumas pessoas que são notação de colocar um T underline aqui na frente, seria tipo de target, porque a gente vai usar ele como alvo mais pra frente. É a mesma coisa aqui no joelho. Que eu vou vir aqui, ó. Y, para garantir que ele está retinho. Mesma coisa, ó, ele veio meio girado. Eu vou resetar a rolagem dele. Para ele ficar reto. O nome dele vai ser F2. Chama ele de joelho mesmo. Tem underline no joelho, né? Ponto L. Aí, ó, é bom que eles fiquem um pouquinho afastados, mas por enquanto eles estão grudados aqui. Para saltar, a gente vai usar o atalho Alt P, que é Clear Parent. Que ele vai ficar solto e eu vou deixar ele aqui na frente. Mesma coisa com o joelho. Alt P, Clear Parent. E deixando um pouquinho afastado aqui, mais para frente vocês vão entender porque eu estou criando esses ossos. Aí, já que eu falei de Parent, vou dar uma pausa aqui só para explicar o que são relações de parentesco no 3D. Basicamente você consegue criar uma relação de pais e filhos dentro do 3D, onde os pais mandam e os filhos obedecem. Eu posso fazer uma transformação no pai que os filhos vão seguir. Vou fazer esses 3 cubinhos aqui, filhos do cubo maior. Aí o que acontece? Se eu mover o cubo maior, esses 3 pequenos vêm juntos. Se eu rotacionar, eles rotacionam juntos. Se eu escalonar, eles escalonam juntos. As transformações que eu faço no pai afetam os filhos. Pensa aí na psicanálise que o pai faz, afeta o filho. E o que o filho faz é independente, né?
O filho ele é rebelde, então eu posso rotacionar o filho, ó, mover ele independente, não afeta o pai nem os irmãos. Se eu fizer tipo um neto, o que o pai faz, ó, passa pro filho, que passa pro neto. O que o filho faz, ó, pega só o filho dele e o neto aqui, ó, só funciona ele. A gente usa essas relações de parentesco aqui para ficar mais fácil de mover. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, vocês verem, o corpo, os ossos são conectados. Se eu mover aqui o corpo, ó, o braço e a perna estão ficando para trás. Então, para garantir que eles vão mover juntos, a gente cria uma relação de parentescos, que é basicamente, se eu mover o corpo, eu quero que o braço e a perna venham juntos. Se eu rotacionar o corpo, o braço e a perna giram também. Então, como que eu faço isso? Vem aqui no modo de edição, ó, contorno amarelo, atalho tab, pode se mudar por aqui também, ó. É muito fácil lembrar, ó. Um pai pode ter vários filhos, mas um filho só pode ter um pai. Então, ó, eu posso selecionar quantos filhos eu quiser e por último eu seleciono o pai. E os filhos aqui, ó, vão ser o braço e a coxa aqui. Que na hora que eu mover o corpo, eu quero que eles movam juntos. Então, seleciono os filhos, Shift, seleciono o pai, Ctrl P. Aí vem aqui essa opção, Keep Offset. Keep Offset é a primeira opção, a gente escolhe ela para manter eles no lugar que eles estão. Se eu escolher Connect, ó, eles vão conectar, então eles vão ficar lá grudados no pai. Não é o que a gente quer que ele fique no lugar onde a gente criou. Então, Ctrl P, Keep Offset, cria a relação de parentesco, vocês vão ver que vão criar uma linha aqui que liga o pai com o filho, mas eles vão ficar no lugar onde eles estão. Aí agora, ó, se eu vir aqui no modo de pose que é onde a gente vai animar, se eu mover o pai, ó, o filho vem. Aí temos outros que estão soltos aqui, ó, lembra? Ó, se eu tentar agachar, ele não vai, porque ele vai passar direto. Mas a gente vai resolver isso daqui a pouco. Ainda faltam algumas relações de parentesco aqui. Vamos agora fazer a próxima etapa, que é o Invert Kinematics. Mas vamos entender o que é. Temos no Blender, assim, dois tipos de cinemática. FK, que é cinemática direta, Forward Kinematics, que é o que? É o que a gente tem por padrão. Eu mexo o braço, depois eu mexo o antebraço, por último eu mexo a mão. Essa é o que a gente chama de cinemática direta. E aí, mas os animadores pensam, tem que ter algum jeito mais eficiente de fazer isso. Em vez de eu mexer 3 ossos, será que se eu mexer pela palma da mão não vai ser mais fácil de posicionar esse braço? Então, criou-se o IK, que é Invert Kinematics. Por que é Invert? Porque aqui é o pai, na hora que a gente faz extrusões ou subdivide, ele cria relações de parentesco automaticamente. Por isso que a gente não precisou fazer. Ó. Na hora que eu vou fazer uma extrusão, a extrusão, por padrão, quem sai aqui é o filho. Então, o corpo é pai do pescoço, que é pai da cabeça. Então, já tem uma cinemática direta aqui automática. Aqui foi a mesma coisa, na hora que eu fiz a subdivisão, já que ó, o primeiro aqui fica o pai, o seguinte é o filho. A extrusão aqui o filho também. Então, esse é pai desse, que é pai desse. Mas aí, ó, a cinemática indireta é se eu controlar a partir dos filhos. Então, para controlar a partir dos filhos, eu tenho que fazer uma coisa em Invert Kinematics, que é o que? Eu vou vir aqui, ó, selecionar o meu antebraço e vou vir para o modo de pose. O modo de pose, ó, ele é diferente, que a contorno agora fica azul. E, ó, para dar certo, tem que limpar a relação de parentesco, senão cria uma função recursiva que fica o pai controlando o filho e o filho controlando o pai ao mesmo tempo. Então eu tenho que dizer, a mão não vai ser mais filha do antebraço, porque eu vou usar a mão para controlar o antebraço. Para limpar o parentesco, seleciono aqui o filho, que é a mão, Alt P, Clear Parent. Agora ele está solto, ó. Se eu mover ele vem sozinho e o antebraço fica para trás. Então eu venho aqui, ó, modo de pose, Pose Mode. E para adicionar o Invert Kinematics, eu procuro aqui, ó. Vem aqui a última opção. É um ossinho azul com, tipo, parece ser um clipe, uma bolinha. Mas é Bone Constraints. Constraints eu vou criar regras, vou criar limitações para esse osso, que na hora que eu for animar, ela vai funcionar. E a limitação que eu vou criar é o Invert Kinematics, que ele vai ser controlado pelo quem era o filho dele. Invert Kinematics. É só vir aqui, ó, procurar o Bone Constraints, Add Bone Constraints, procurar aqui, ó, Invert Kinematics. E aí, ó, essa corzinha aqui vermelha, e aqui vermelho também, quer dizer que criei a constraint, mas ela não está funcionando ainda, está faltando informação, que é quem, justamente os targets, os alvos, que é quem vai controlar. O primeiro target que é o objeto, se vocês não mudaram de nome, vai ser Armature, que é o nome padrão que vem esqueleto. E logo depois o osso. Como eu falei, ó, você vai controlar pela ponta, então o controlador vai ser a mão, ponto L. E aí,
Vou tentar aqui controlar. Já está mais ou menos funcionando, ó, mas está movendo a cadeia inteira. Eu só quero que mova o braço. Então, qual que é o negócio? O comprimento da cadeia, chain length, 0. Quando ela está em 0, controla a cadeia inteira. Então, eu tenho que dizer exatamente quantos ossos ela vai controlar. Que no caso aqui, ó, 1, 2. Aí, ó, controla só o braço. Já está dobrando direitinho e tal. E muito mais rápido, né? Em vez de eu vir aqui, ó, 1, 2, eu venho aqui, ó, e já movimento por um osso só. Mas aí, se eu quiser girar esse braço, esse cotovelo apontar para outro lugar, para isso que a gente criou aqui, o cotovelo, que vem aqui nessa segunda opção, que é Pull Target, que é para onde essa cadeia aponta. De novo, Armat, que é o nome do esqueleto, e Bone agora vai ser o do cotovelo, ponto L. E ó, vocês vão ver que ela vai girar, né? Ela está apontando para o lado contrário de onde ela deveria. Aí, ó, vem esse aqui, ó, Pull Angle, que é o ângulo do pull. Eu tenho que fazer ele apontar, ó, nessa direção aqui, ó. Aqui, ó, no ciclo de 80 graus, se inverteu, então vai ser 180 graus. Mas de vocês pode ser 90, quase sempre vai ser um múltiplo de 90. Então, só vir aqui, ó, 180 graus, e aí, ó, na hora que eu girar, ele aponta para o lado certo. Na hora que eu mover aqui, a mão aponta para o lado certo. E aí, ó, a mágica é que na hora que eu mover aqui o cotovelo, ele gira. Vou fazer aqui para ficar mais evidente, ó. E eu consigo girar. Isso aqui, esse osso, ele controla para onde o cotovelo aponta. Beleza. Aí agora, pode acontecer, ó, de olha só, tô aqui movendo, aí eu vou mover perto aqui de onde está meu apontador, o osso dobra. Isso dá um problema na animação. Então, esse cotovelo não pode ficar solto aqui. Então, o mais interessante pra gente é que na hora que eu mover a mão, ele continue apontando a mesma direção da mão. Então, eu vou fazer ele filho da mão. Criação de parentesco que a gente faz no modo de edição, né? Seleciona aqui o filho, que é o cotovelo, Shift, seleciona a mão, Ctrl P, Keep Offset. E ó, agora não vai ter aquele risco de quando eu chegar a mão aqui perto, o apontador ficar maluco e ele dobrar de direção. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui na perna. Vem aqui no modo de edição, limpar a relação de parentesco do pé, Alt P, Clear Parent. Vem aqui, ó, volto para o modo de pose e vou adicionar aqui, ó, Inverse Kinematics. Mesma coisa, Armature, só que agora o alvo vai ser o pé, ponto L. Poliângulo vai ser de novo a Armature, mas vai ser aquele que eu chamei lá de joelho. E ó, de novo, ficou doidão, porque primeiro tem que colocar aqui o movimento da cadeia que é 0. E aí, ó, na hora que eu mover aqui, ó, tá dobrando pro lado errado. Nesse caso aqui, ó, 90 graus pro lado errado. Então, vamos ver que esse 90 já dá certo. E a mesma coisa, ó, modo de edição de novo, ó, o joelho vai ser filho do pé. Na hora que eu subir o pé, eu quero que o joelho venha junto para eles continuarem apontando para a mesma direção. E aí, beleza. E agora falta só um, ó. Eu agacho aqui e consigo já mover aqui o meu esqueleto. Mas e se eu quiser mover todo mundo aqui, todos os ossos ao mesmo tempo? Por isso eu criei isso aqui, ó, raiz. Aí eu vou pegar esses que estão sem pai ainda, que estão órfãos, que são as pontas, que são o corpo, a mão e o pé, e fazer ele filho aqui do raiz. Ctrl P, Keep Offset. Na hora que eu mover o raiz, ó, vem todo mundo junto. Aí beleza. Agora, para fazer o lado direito, se tudo tiver feito certinho, eu só preciso fazer a simetria, né? Como que eu faço a simetria? Venho aqui no modo de edição, seleciono aqueles que precisam ser duplicados. Ó, selecionei todo mundo que está aqui do lado esquerdo, aí vem o botão direito, vem essa opção aqui, ó, Symmetrize. E se o nome estiver certinho, todo mundo estiver certinho, ó, criou exatamente igual, ó, isso. Olha só, o Inverse Kinematics também foi espelhado, então tudo poupou o nosso trabalho pela metade, por isso que era importante fazer as coisas posicionadas direitinho lá no começo. Beleza, o esqueleto mais ou menos já está pronto, só falta então agora associar o meu personagem a esse esqueleto. Então, para associar o personagem ao esqueleto, ó, volto para o modo de objeto, seleciono o primeiro personagem, que lembra, a gente vai criar uma relação de parentesco agora, a gente quer que o esqueleto controle o personagem. Então, ó, o personagem então, vai ser filho do esqueleto. Primeiro filho, então, o personagem aqui, se vocês estiverem separados em várias partes diferentes, vocês vão fazer uma a uma.
primeiro personagem, Shift, esqueleto, venho para o modo de pose, Ctrl P, aí vai abrir esse menuzinho. A opção que a gente vai escolher, cara amarelo faz alguma coisa, a gente vai escolher essa opção aqui, ó, Empty Groups. O que é esse Empty Groups? Vou voltar aqui para o modo de objeto e vocês vão ver. Vou selecionar aqui só o personagem e aqui, ó, data, esse triângulo verde aqui, ó, 3 pontinhos. Ele cria um grupo com o nome de cada osso. Isso não é aleatório. Esses grupos, só que esses grupos, como eu falei, são empty, são grupos vazios. Eles ainda não estão controlando nada. Se eu tentar mover o meu personagem, ainda não vai. Mas é porque eu tenho que selecionar um grupo de vértices e dizer qual que é o grupo dele. E aí o osso que tiver esse nome vai controlar esse grupo de vértices. Por exemplo, vou vir aqui, ó, selecionei a cabeça. Vou procurar aqui, ó, cabeça. Vou vir aqui assign, atribuir. Aí beleza, ó. Quer dizer que o osso que se chama cabeça controla os vértices que estão naquele grupo, ó. E assim que a gente vai determinando. E, ó, e se vocês tiverem marcado errado, vocês vêm aqui no modo de edição, por exemplo, selecionei o pescoço a mais. Vou vir aqui, coloquei ele na cabeça errado, sem querer. Ih, rapaz, tá movendo errado, ó. Aí, ó, só vir aqui, ó, selecionar e vir em remover de onde estiver errado. E dar assign no certo, que é o caso aqui, é o pescoço. E aqui, ó, eu vim aqui, selecionar o corpo, assign também. Ó, agora o corpo já vai, pescoço, cabeça já estão indo. Para quem tiver feito antena, vocês vão ter que, a antena aqui, ó, eu vou vir e selecionar essa região aqui, ó. E ela não vai estar na cabeça, vocês vão remover ela da cabeça e elas vão estar na antena, aqui no modo de edição. Aí beleza, esse aqui já está pronto. E erros que podem acontecer, ó. Às vezes a gente seleciona a mais e fica tipo assim, duas regiões controlando a mesma parte. Por exemplo, eu coloquei isso aqui na cabeça só para vocês verem, ó. Aí qual que é o problema? Na hora que eu entrar aqui no modo de pose e tentar animar, ó, o pescoço ele vai deformar estranho. Isso aqui é um sinal, ó, que tem duas regiões controlando a mesma coisa. Como a gente pode conferir? Seleciona aqui o personagem de novo, ó, vem o Weight Paint. Aí vocês vão ver as cores. O vermelho é sinal de influência, quer dizer que tem esse grupo está controlando essa região em vermelho, ó. Não pode ter dois totalmente vermelhos ao mesmo tempo. Então, ó, o pescoço e a cabeça estão controlando o mesmo lugar, por isso dá aquela deformação estranha. Então vocês podem vir aí testando, ver quem controla cada coisa aqui, ó. Volto para o modo de edição, seleciono o pescoço e removo ele de onde estiver errado. Beleza, agora eu vou fazer aqui o braço, mesma coisa. Eu seleciono primeiro ó, o personagem, Shift, o esqueleto, modo de pose, Ctrl P, o if, Empty Groups. Seleciono aqui, ó, volto para o modo de objeto, modo de edição e vou selecionando as partes. Os olhos vão ficar junto com a cabeça, né? Assign. Aqui, ó, vai ter uma coisinha. Como isso aqui ó, não é uma parte inteira, eu vou selecionar os vértices até a região aqui, que é do tamanho do osso. Tá vendo aqui, ó, a ponta do octaedro, que é aqui. Então, vou selecionar os vértices até aqui. Selecionei aqui. Garante que está selecionando os dois lados, né? Vou procurar aqui o braço, ponto L. Cuidado para não colocar no braço direito errado. Beleza. E agora eu vou fazer a outra parte. Tá. Vem aqui, selecionei a bolinha. Vem com C. E vou procurar aqui o antebraço. Também. Agora vem aqui, seleciona a mão. Aqui, ó, mão.L. Assign. Vamos ver se está funcionando. Movimento a mão. A mão solta mesmo, porque a gente fez essa versão do ringue que é mais simples. Tem versões mais complexas em que a mão não vai soltar, mas não assustem na hora que você mover aqui a mão soltar. Mas tá funcionando direitinho. Mas uma coisa que a gente pode fazer a mais, ó, que esse aqui tem tipo aquele braço de mangueira, né? Não tem a articulação tão marcada. O jeito de fazer isso, ó, seleciona aqui o bone no modo de pose, vem aqui no ossinho e tem essa opção aqui, ó, Bend Bones. Posso aumentar o número de segmentos. Que isso aqui o que isso faz? Aí a dobra vai ser um pouco mais suave, ó, vai virar aquele braço de mangueira mesmo.
Se quiser que fique mais suave, você pode aumentar o número de cortes aqui. Mas cuidado para não ficar pesado demais. Ou aumentar o número de segmentos. Mas aqui já é suficiente para a gente demonstrar. E aí, temos aqui, ó, no Edge Paint, se a gente vir aqui e ver, só para ver como ficou. Cadê aqui, ó? Ah, e detalhe, já tá fazendo espelhado por causa do mirror, se a gente tiver feito direitinho. E é isso, vocês podem até ajustar qualquer coisa, a pintura de peso aqui, porque tem um modo de pintura de peso, né? Então, se tiver uma coisa errada, vocês podem vir aqui e vão ter as ferramentas, vocês podem pintar mais ou retirar por aqui também. É outro jeito de atribuir os vértices, mas por aqui, isso aqui, pra gente já vai dar certo. O outro lado já é o mirror, né? Ele já tá fazendo espelhado. Se por acaso estiver errado aqui, aí tem que colocar o blend bonus aqui também. Se não estiver espelhando, é só colocar o blend bonus. O que vocês têm que fazer caso por algum motivo não tiver espelhado? Tem que aplicar o mirror. E aí vocês vão conseguir, quando eu aplicar o mirror, eu vou ter acesso a esses vértices aqui. E você vai atribuir manualmente mesmo. Beleza. Fazer a pedra aqui é o mesmo processo. Vou selecionar aqui metade. E essa aqui vai ser a coxa, ponto L. Cuidado para não colocar no lado invertido. Caso vocês não tiverem problema de memória para lembrar os modos de cabeça, você pode vir aqui, ó, nessa opção Viewport Display. No modo de edição aqui, Names. Aí vai aparecer os nomes dos ossos aqui. E aí, vocês vão garantir que vocês vão estar colocando certo. Beleza, vou procurar aqui a coxa. Quero a coxa.l. Aqui. Assign. E beleza, ó. Para colocar ele numa pose, vocês vêm no modo de... Dá para colocar o blend bonus aqui também. Dá até para fazer pintura de peso melhores, mas isso aqui é só o básico. Porque o exercício aqui a gente vai colocar só numa pose. E é isso. Aí vocês podem ir e brincar, né? A gente não vai animar ele. Pensa aí numa pose, ó. A mão vai soltar, então lembra disso. Aqui eu ainda... Removi da cabeça. E vocês pensem aí numa pose qualquer. E vão posicionando no modo de pose. Que ele tem esse nome, então vocês não vão errar. Ctrl Tab é o atalho para vir no modo de pose. Vocês só conseguem ativar o modo de pose quando vocês estão com o esqueleto selecionado, ele só aparece quando seleciona o esqueleto. Então, caso tiver algum problema, talvez está selecionado os dois juntos. Aí você tem problemas, mas selecionando o esqueleto sem querer selecionar o corpo, ó, não aparece o modo de pose. Tem que voltar para o modo de objeto e selecionar só o esqueleto. Eles conseguem ir para o modo de pose e aí vocês vão conseguir posicionar aí o personagem. Então é isso, gente. Valeu e até a próxima.